Na questão 124, o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4, 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então a gente tem o esquema aí, né? A reação de redução do cobre ocorre na etapa letra A1, B2, C3, D4 ou E5. Bem, então a gente vai ver aí no caso o número de oxidação do cobre em cada uma das etapas. A gente vai partir do cobre metálico, que vai reagir com ácido nítrico e vai gerar o nitrato de cobre, né? Então, na etapa 1, ou então como a gente pode chamar apenas em 1, a gente vê que o cobre ele sofre oxidação, ou seja, a perda de elétrons. Ele sai do número de oxidação 0 e passa ao número de oxidação mais 2. Então, representando aqui, a gente tem o cobre, né, reagindo com ácido nítrico e virando nitrato de cobre. Representando aqui, lembrando que no cobre metálico é 0 e no nitrato de cobre, né, nós vamos ter que o número de oxidação dele é mais 2, ou 2 mais, tanto faz. Então aqui é a seguinte coisa, ele sofre oxidação, ele perde elétrons, certo? Isso foi a primeira etapa. Agora a gente vai abrir para analisar melhor as outras etapas, certo? A gente vai ver a 2, a 3 e a 4. Só de cara aqui a gente já está vendo logo que a 2, a 3 e a 4, ele basicamente não vai mudar, ele vai ficar estacionário, ele vai ficar com o número de oxidação mais 2. Né? Então, o nitrato de cobre ele vai reagir com hidróxido de sódio e vai gerar aí o hidróxido de cobre. Mas você vai ver a seguinte coisa, que ele continua 2 mais nas duas aqui. Então, nas etapas 2, 3 e 4, a gente vê que não ocorre oxidação e nem redução do cobre. O cobre aí, o número de oxidação dele está estacionário, né? Ele nem vai para frente nem para trás. É 2 mais aí nessas 3 etapas, né? Não ocorre oxidação e nem redução do cobre. Então agora a gente vai representar, a gente vai abrir, vai tirar dessa forma aqui retangular e vamos abrir a reação para ver o que ocorre em cada etapa, né? Então, como eu disse, o nitrato de cobre vai reagir com hidróxido de sódio, NaOH, e nisso aí ele vai gerar o que? Ele vai nos dar o hidróxido de cobre. Só que ele continua sendo 2 mais em ambas as moléculas, né? Então, só representando aqui. Então, nitrato de cobre 2 mais, isso aí é a etapa 2, certo? Nitrato de cobre 2 mais, e o hidróxido de cobre também 2 mais, certo? Aí no hidróxido de cobre, a gente está vendo aí que essa reação teve um aquecimento, tem um delta ali, né? E o que vai ocorrer? Ele vai passar óxido de cobre 2, ou óxido de cúprico, né? Óxido de cobre 2 ou óxido de cobre, óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Mas também ele sai de 2 mais e continua 2 mais. Aí o óxido cúprico, ele vai reagir com ácido sulfúrico, que é H2SO4, e vai nos dar o sulfato de cobre, certo? Que é a etapa 4. Só que mesmo ele dando sulfato de cobre, o que ocorre? Continua 2 mais. Então, como a gente pôde ver, não houve mudança. Continua o NOx 2 mais em cada uma dessas 3 etapas, certo? Por último, a gente vai analisar o que ocorre com o sulfato de cobre quando nós temos ácido clorídrico e zinco. A gente vai ver que o ácido clorídrico aí, ele vai desprender um hidrônio, né? E aí no caso o sulfeto ele reage aí com o zinco e vai dar sulfato de zinco, né?
e a gente retorna ao cobre metálico. Então, nós vemos que na etapa 5, o cobre ele sofre redução. Então, vamos só desenhar aqui para ficar melhor de compreender, certo? A gente tem o sulfato de cobre, né? Ele vai reagir aí com o zinco, ácido clorídrico, né? Nisso aí ele vai nos dar o que? O cobre metálico, novamente, que a gente vê que é 0, e o sulfato de zinco, né? Então, se a gente for olhar aqui os números de oxidação do cobre no sulfato de cobre é 2 mais ou mais 2, tanto faz, né? Quando ele é metálico, a gente sabe que é 0. Então, se era 2 mais, passou a 0, houve redução aqui, né? E no caso do sulfato de zinco, a gente tinha o zinco isolado, que era 0, né? No sulfato de zinco, o zinco passa a 2 mais. Então, o zinco sofreu oxidação e o cobre redução. O que vai nos dar aqui, que a resposta correta dessa questão é a letra E de elefante, ou seja, a reação de redução do cobre vai ocorrer justamente aqui na etapa 5, certo? Só colocando aqui no caso o número de oxidação do zinco 0, passando a mais 2 ou 2 mais, né? Tanto faz. E por fim, nós temos que a resposta certa da questão 124 do Enem 2021 é o item E de elefante. Na etapa 5, o cobre sofre redução, o zinco sofre oxidação, né? Então fica bem claro aqui, já que foi bem detalhado aqui todas as etapas, ok? Item E de elefante.